Fala galera, tudo bem? Me chamo Hannah e hoje a gente vai falar sobre por que eu tenho uma relação de amor e ódio com a química, sendo que anos atrás eu amava essa matéria de paixão. Não tinha outra coisa que fazia os meus olhos brilhar que não fosse a química. Bom, isso aí começou ainda quando eu tava nas Olimpíadas de Química. Lá pela quarta fase, que já é uma fase de seletiva, já não é uma fase para você ganhar medalha aqui no Brasil, mas sim para se qualificar para uma internacional, eu comecei a me questionar de por que eu só pensava em química, por que os meus amigos falavam de séries da Netflix e eu não conseguia chegar e falar: ah, sim, eu gosto dessa série, eu gosto de, não sei, Casa de Papel, mas, cara, sabia que a UBQ disse hoje que não vai mais ser prova de papel, vai ser online? Eu não conseguia desligar a minha cabeça daquele mundo e eu me senti muito mal, porque eu me sentia que nem o Espelho, o conto de Machado de Assis, né? Eu me sentia presa no meu uniforme de estudante de Olimpíada de Química, porque parecia que nada mais na minha vida fazia sentido. E também era algo que me dava muita ansiedade a Olimpíada, porque você está ali trabalhando muito tempo para uma chance apenas. No caso das Olimpíadas de Química, se você tem duas chances, sendo que como eu apenas conheci a Olimpíada no primeiro ano, de fato, eu só tive acesso a uma tentativa. Então era algo que para mim me dava muita ansiedade. Beleza, tranquilo. Tranquilo não, na época foi complicado, mas pra história aqui, tranquilo. Então, já durante a fase 4 eu me questionava de por que eu não conseguia ser uma pessoa multifacetada. E depois das Olimpíadas de Química, depois que eu literalmente estava ali assistindo a cerimônia e me perguntaram o que eu ia fazer pro resto da minha vida, assim, o que você quer fazer de faculdade? E eu não sabia responder, e a minha resposta foi aplicar. Eu tive que ir atrás de outras coisas, tive que ir atrás de saber do que eu gostava. E o choque maior depois disso foi quando eu de fato cheguei no campus ano passado. Porque o MIT, a gente tem a noção de que só tem nerdola, que a gente só fala de matemática, ciências e programação, etc, etc. Mas a universidade quase que nos força, quase que não, ela nos força a expandir o nosso conhecimento em várias áreas que não sejam apenas ali na questão de STEM. Então, no MIT você é obrigado a saber nadar se você quiser se graduar, você tem que fazer 8 aulas de educação física, o que mais? Você tem que fazer 8 aulas de humanas, você é recomendado a procurar coisas fora da sala de aula para você se envolver, para você mostrar o seu interesse. Então acaba que você tem que desenvolver todo o seu potencial de ser humano. E o que a química tem a ver com isso tudo? Pois bem, como eu achava que eu só era química, eu comecei a desgostar da química porque eu não queria mais que as pessoas me vissem só como a menina da química. Hannah, beleza, sabe química. Não, eu queria que fosse assim: Hannah, ela gosta de escrever, gosta de gravar vídeo, gosta de nadar no final de semana, etc, etc. Queria que fosse uma pessoa normal, não apenas a nerdola da química. E também tiveram outros fatores, como, por exemplo, os meus amigos sempre acharem a química uma ciência muito caricata. Por quê? Existem alguns tipos de pensamentos sobre a química se você não é um amante dela. Você não a compreende, você acha que ela é muito chata, você a odeia, porque você acha que é muito difícil. Mas também você pode achá-la muito difícil quando você diz que ela é apenas decoreba. E o que é um fato? Para você ser bom em química, você tem que ter uma memória muito boa. No meu caso, eu lembro de coisas com extremo detalhes, principalmente se forem histórias. E, enfim, tenho uma afinidade muito grande para poder memorizar as teorias da química.
bom, fazer o quê? E em outras matérias, como por exemplo a matemática, o que conta mais é como que você vai usar essa sua memória acumulada. Como que você vai pegar todas as ferramentas que você aprende ao longo de anos para poder formular algo novo. Então, fazer o quê? E daí eu comecei a pensar, cara, química de fato é uma ciência meio ruinzinha, né? Quando a gente compara com matemática. Matemática parece ser tão mais pura, parece ser tão mais bonita. Física ela parece ter aplicações mais gerais, parece que eu consigo fazer mais coisa com física. Bom, começou por aí. Aí eu comecei a dizer, de fato, galera, química é ruim mesmo. Depois veio a questão de se eu me formar em química, eu vou ficar pobre. Porque, veja bem, quando você se forma em química, você tem alguns caminhos. Um deles é você ir para a indústria farmacêutica. Outro é você ir para a academia. E quando você compara com uma pessoa que vai fazer ciência da computação, ambos esses caminhos, você tem uma base salarial muito menor do que o cara que faz ciência da computação. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, cara, eu tô indo para a melhor escola do mundo de computação. Por que eu não faço logo computação e tenho um futuro financeiro um pouco mais garantido? Eu não tenho como dar o luxo de fazer uma coisa que eu não consiga ajudar minha família depois. Enfim, essa era uma das coisas que me fazia repensar muito se eu queria fazer química, engenharia química ou ciência da computação. Enfim, passou o tempo. Nesse último janeiro, que eu vim para o Brasil para fazer pesquisa com o professor que eu trabalho no MIT, eu setei assim que não tinha outra opção que não fosse fazer engenharia química, porque eu, assim, é alinhado com os meus interesses pessoais. Eu já tenho um caminho mais ou menos feito se eu quiser fazer esse curso. Eu já tenho a parte da química, da engenharia química, então faz muito sentido o meu curso. Por que eu iria querer outro? Beleza. Então, segui o meu caminho, fiz o Spring bonitinho, terminei, voltei pro Brasil. E aqui eu passei 2 meses fazendo coisas com computação, programando. E no final das contas, o que eu percebo é que hoje em dia o meu interesse não é em relação a uma matéria só. Essas últimas semanas eu fiquei comentando com uns amigos meus sobre a possibilidade de eu mudar de major, de eu sair de engenharia química para poder fazer computação. Porque eu gostei de ficar quebrando cabeça em como é que a gente vai fazer um mapa com Java. Eu achei muito legal poder conversar com os caras que falam sobre isso de igual para igual. Mesmo tendo apenas 2 meses de experiência com Java, de experiência com uma computação mais mão na massa. Só que aí eu percebi que não é que eu gostava de programação, não é que eu gostava de Java, é que eu gostava do propósito pelo qual a gente estava trabalhando, que é fazer soluções para a Amazônia. Complicado, amigos, porque, assim, nada mais brilha aos meus olhos do que eu pensar que a gente consegue fazer com pouquíssima coisa uma solução para uma área tão grande. E, assim, isso dá uma série de vídeos eu falando sobre a Amazônia, mas a questão é, nós temos muitos recursos aqui, nós temos muitas coisas a se aproveitar. E eu não tô falando assim, vamos fazer extrativismo, vamos derrubar a floresta, etc. Não. Tô falando de questão de a gente tem muita tecnologia aqui que não é utilizada, que não vai pra frente por conta de um pouquinho de falta de capital humano, às vezes de capital em si, mas aqui tem muita gente rica, só que os caras não conseguem aplicar o dinheiro da maneira mais eficiente. Enfim, porque como eu disse, falta capital humano, falta a gente ter pesquisadores com uma mentalidade para fazer uma pesquisa
que consiga ser aplicada em outros cantos, que consiga ser aplicada aqui, né? Então, fazer o quê? Então é isso, tipo, eu tive uma relação de amor e ódio com a química porque em determinado momento eu não queria ser só a pessoa da química, e hoje em dia eu sou uma pessoa que faz desde fazer história em quadrinho até falar pra você quais são as reações químicas orgânicas mais estranhas que tem, até falar, cara, é assim que você vai no mapa em Java. Então, tipo, eu já fiz bastante coisa nos últimos 2 anos e quero tá sempre fazendo mais coisas diferentes, porque no final das contas, essas experiências sempre me dão muitos insights, sempre me dão muitas ideias de como juntar tudo. E eu acho que é isso, eu acho que esse é o caminho atualmente, né? Muito eu ouço falar das pessoas mais velhas que antigamente você tinha um caminho e seguir ele pro resto da vida, mas hoje em dia não tem como ser assim, cara. A gente vai ter que ser um pouquinho de tudo daqui pra frente, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu penúltimo vídeo aqui em Santarém. O próximo vídeo vai ser sobre o que aconteceu nesses 2 meses aqui em Santarém, tipo, os highlights. E é isso, eu tô bastante animada pra voltar para o MIT, mas também tô muito já no saudosismo de, meu Deus, queria estar aqui de volta. É isso. Beijinhos.